Eu já estou aqui com o Alexandre Weiler. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Alexandre, e falar um pouco de carreira, né? De programar uma carreira. Prazer enorme estar aqui, né? Na verdade, estamos no final de um ano bastante desafiador, né? Um ano que realmente nos pede que nós nos reinventemos, e falar sobre carreira é um momento muito importante. Sim, porque foi algo que pegou todo mundo muito desprevenido, muito de surpresa, algo nunca vivido, algo que nós nunca tínhamos presenciado, nem em nenhum lugar da história que a gente pudesse, com todas as pandemias, epidemias que já tivemos, com todas as situações que a história já nos conta, nunca tivemos algo de uma forma tão dimensionada, né, que foi tão arrebatador para tantas pessoas, principalmente, né, ali na área da saúde, com percas de vidas, ali que todas as pessoas com essa preocupação, esse medo, mas também que acabou atingindo o emprego, o trabalho. É verdade. E infelizmente esse momento desafiador, né, de pandemia ou de crise, levou a uma crise econômica, e ele pegou as pessoas que estavam empregadas, no contrapé, como a gente fala, né? E até mesmo os empresários, que estavam consolidados de uma maneira ou de outra. Se você tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, com certeza alguém foi impactado de alguma maneira. Exatamente, qualquer uma, como você falou, grande, médio, pequeno, porte, empresário, trabalhador, empregador, empregado, todos foram atingidos, cada um de uma forma. Aqueles que estavam sobrevivendo, né, meu pai tem esse costume de falar isso, aqueles que estavam sobrevivendo acabaram morrendo, aqueles que estavam bem, alguns sobrevivendo. É uma situação que virou do avesso a vida de tantas pessoas, né? Exatamente, e aí nesse momento aparece a essência do herói. Exatamente. E o que é o herói, né? O herói, as pessoas costumam acreditar que é uma pessoa sobre-humana, uma pessoa que tem um toque divino, qualquer outra coisa. Na verdade, o herói, ele nada mais é do que aquela pessoa que, diante de uma situação de extrema dificuldade, não fugiu, ficou, lutou, e lutou com todas as forças e de forma adequada e planejada, e graças a isso venceu e pode contar a história para a gente hoje. E nos ensinar, né? E nos ensinar. É o que a gente sempre fala, nós somos um programa religioso, não deixa de ser, e nós sempre estamos pautadas na palavra de Deus. E podemos ver na Bíblia muitos que enfrentaram crises, enfrentaram os seus problemas, e foi através do que você falou, da coragem, de se manter firme e de ultrapassar esse momento de dificuldade. Sim, a gente até tem um ditado no meio empresarial, né? Porque, querendo ou não, o meio corporativo, o meio empresarial e o meio religioso, né, um bebe da sabedoria do outro. Sim, exato. Né, e existe uma simbiose aí, porque na verdade todos querem melhorar de vida, né? Todos querem ter uma vida melhor, seja depois dessa, mas por que também não durante essa? Como a palavra promete, Exatamente. né? Que não há nada melhor para o homem do que comer e beber todo o bem que o Senhor nos dá. Exatamente. E aí, né, o cemitério está muito mais cheio de pessoas que desistem do que de pessoas que efetivamente fracassam. É verdade. E a chave para isso é planejamento. E quando a gente sempre chega no final de ano e a gente começa a olhar para o próximo ano, as pessoas costumam dizer que estão planejando. Só que, infelizmente, aí que está o maior problema. As pessoas, elas não planejam, elas só fazem uma lista de coisas que eu quero. Exatamente, né? Aquilo que elas querem, mas não fazem aquilo que vai levá-las até onde ela quer. Exatamente, e aí acontece aquele fenômeno de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, dezembro do ano seguinte, onde você disse uma série de coisas que você queria, mas pelo fato de você não ter planejado, você só disse o que você queria, mas não como, quando, onde, por quê, quanto iria gastar, né? Quanto iria custar esse processo. E, infelizmente, graças a isso, né, ou pela maldição disso, você não alcança aquilo que você precisa. E agora, neste momento, né, fica até o convite para as pessoas. Olhe para o ano seguinte. Sim. Veja aquilo que você realmente quer e aquilo que você precisa. Isso está dentro justamente do seu processo de oportunidades e ameaças. E aí, ao mesmo tempo, olhe para você. Veja quais são todos os teus pontos positivos, aqueles que você precisa efetivamente, suas debilidades que você precisa aprimorar. Faça um link entre essas 4 coisas e dali deriva o seu planejamento para o próximo ano. Acho que esse é o start de uma consultoria de carreira, não? Exato. Esse é exatamente o start. Exato. É você olhar para aquilo que você tem de melhor, para aquilo que você tem de mais frágil, tentar ali fazer uma média entre os dois e planejar, não é isso? Exatamente isso, pastor. Isso serve para todo mundo.
né? Eu sou consultor de carreira de uma escola de negócios chamada ESIC Internacional e eu trabalho com carreira e com negócios, ou seja, com pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Porque de uma maneira ou de outra, ao longo da vida, você decide se você quer trabalhar para alguém ou se você efetivamente quer ser dono do próprio negócio. É possível você ser feliz das duas maneiras, basta que você olhe as suas habilidades, as suas competências e decida em qual delas você vai. E entender que das dois jeitos vai ter muito trabalho, muito esforço, muita renúncia, que não é só porque você vai ter uma empresa, ser um empresário, que você vai viver de sombra e água fresca. Com certeza, né? Essa é uma dica já. Tanto trabalhando para alguém, no momento em que você deixa de ser vagão e você vira locomotivo, que você vira o gestor, você sente na pele, né, essa responsabilidade, exato, esse desafio. E da mesma maneira você sente isso quando você é dono do próprio negócio. Em ambos os casos, né, a ansiedade, o estresse e outras coisas, elas farão parte do seu dia a dia. Mas quanto mais você planejou, quanto mais você se preparou antes, melhor. Com certeza. E em meio à pandemia, foram muitas as adaptações, né? Sim. Foram muitas as pessoas que se reinventaram, que se adaptaram, que mudaram ali o seu segmento, que mudaram a forma que o segmento que ela estava, né, pudesse ter mais lucro, pudesse ter outras entradas, né, ter outras formas de abordagem. Isso foi realmente uma adaptação. Você acredita que essas adaptações que vieram para ficar ou que as coisas vão retornar à normalidade no mundo empresarial, no mundo aí das carreiras? Essa é a pergunta do milhão, né? O que volta e o que não volta? Porque as pessoas usam uma expressão chamada novo normal, que já está extremamente batida nesse momento. Na verdade, o que nós precisamos fazer é uma análise muito particular de cada negócio e de cada empresa. Hoje nós temos mais de 60% das empresas não querendo voltar totalmente, sair totalmente do home office. Então, a gente já sabe que um número grande de empresas, especialmente para tarefas administrativas, as pessoas continuarão trabalhando nas suas casas pelo menos um percentual importante da semana. Talvez 3 de 5 dias, ou talvez 4 de 6 dias, mas isso irá acontecer. Da mesma maneira, para os negócios, uma parte importante não voltará à situação anterior. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, um restaurante. De uma maneira geral, as pessoas elas costumam ir a um restaurante por 3 motivos. O primeiro deles normalmente é para matar a fome, o segundo deles é para provar um prato específico que só tem naquele restaurante e o terceiro deles para ter um evento social, ou uma reunião de negócios, ou você pedir a mão da sua amada ou do seu amado de alguma maneira diferente. Neste momento de pandemia, nós passamos por uma situação onde nas duas primeiras, provar o prato exclusivo ou matar a fome, você já encontrou uma maneira de fazer isso da sua casa. Exato. Através de aplicativos ou através de adaptações que esses próprios restaurantes já passaram para fazer delivery, entrega, encomenda online, etc. Curioso que apenas para o terceiro se torna obrigatório você ir fisicamente até lá. Então a gente começa a entender que, não quer dizer que vai desaparecer, mas vai reduzir fortemente. Isso vale para consultas médicas, isso vale para compras de supermercado, isso vale para praticamente tudo que nós estamos enfrentando hoje em dia. Exatamente, uma mudança, né? Sim. Realmente entender que as coisas vão mudar. Vão. E para quem hoje está confortável, vamos dizer, tem pessoas que conseguiram tirar aí, em meio a essa pandemia, vamos dizer, o melhor dela, conseguiu ver, né, o melhor caminho, ou continuou com o mesmo emprego, não mudou. Essas pessoas, elas têm que se preocupar com o ano de 2021, tem que ter um planejamento, tem que ter ali quais são os objetivos do ano, o que eu vou fazer, o que eu vou querer desse novo ano? Minha primeira recomendação é uma análise bem profunda da situação. Porque talvez você ainda esteja empregado, talvez a sua empresa ela ainda esteja operando, porque ela ainda está com o fôlego daquilo que começou lá atrás. Mas olhe para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, né? E veja se realmente esta maneira de gerir, de administrar esses produtos, esses serviços, ou se você trabalha nessa empresa ou se você é o proprietário dela. Veja se o mercado ainda vai querer isso. Se você perceber que o mercado irá querer outras coisas, veja se já existem movimentos dentro da sua empresa, se você trabalha nela, ou se você já está motivando estes movimentos de inovação dentro da sua empresa neste momento. Se você não percebe nenhum movimento de mudança, né, eu até brinco, né, adote aquela filosofia Raul Gil, já pegue seu banquinho e comece a ir de mansinho, né? Ou comece a se adaptar um pouco mais em outra direção. Porque a médio e longo prazo,
nós teremos transformações gigantescas. E aí, repito, o planejamento, que é antever essas situações e adaptar-se a elas o mais rápido possível, é o mais importante. E é o que eu queria perguntar para você já. O que é que vem por aí? Né? Você como um consultor de carreira, então você acaba sendo aquela pessoa que a gente quer saber quase assim o que nós vamos, para onde nós vamos, Sim. que caminho seguimos. Então essa pessoa que está em casa, quais são as áreas, né, as carreiras que vão despontar, que vão ter maior agora visibilidade nesses próximos anos? É muito importante você falar disso porque tem muitas pessoas que ainda têm a visão dos nossos pais. E se olharmos, por exemplo, o vestibular da Federal, medicina, odontologia, engenharias, direito e talvez antigamente era ser gerente do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ou de algum outro órgão público bastante concorrido. Curiosamente, essas 5 têm tendência total de desaparecer com todo o seu glamour. Ainda bem que eu não sigo minha carreira, mas tô brincando. Com todo o seu glamour nos próximos anos. Né? Sim. O número de bancários ele caiu para menos da metade em menos de 5 anos. Né? Menos da metade em 5 anos? Em menos de 5 anos. Porque o mundo online, no mundo bancário, dominou, né? Agora, durante esse período também, o teleatendimento e a teleconsulta ele tomou conta. Sim, tomou conta. Então, um médico... Que foi liberado pelo CRM. Exato. E aí os médicos aproveitaram. É melhor para ele, é melhor para o paciente, ficou das duas formas muito bom. Um médico ele está conseguindo atender até 5 vezes mais clientes do que ele atendia presencialmente. Exatamente. E antes nós já tínhamos um número adequado de médicos no Brasil. E até o ano de 2024 nós vamos dobrar esse número. Então, é relação de oferta e demanda. Né? Talvez quem esteja passando no vestibular de medicina agora será um desempregado de luxo daqui a 10 anos, quando chegar no final. Não é que vão desaparecer. Sim. Mas é que o volume... Vai ter mais oferta do que procura. Vai ter mais oferta do que demanda. Então, ao mesmo tempo, os salários eles se achatam, os ganhos eles se achatam. Né? E os custos se mantêm. A gente não gosta muito de ouvir isso não, tá? Os médicos não gostam de ouvir isso, sim, que o salário dele vai baixar, que não vai ser mais uma carreira, não Exato. Gostam. Mas tem que entender que são as carreiras do futuro que vem aí, né? Sim, exatamente. Não, e fica um alerta, hein? Não estamos dizendo que os médicos vão... Muito pelo contrário, eles serão mais necessários do que nunca. Sim. Os engenheiros também, mas o volume é cada vez menor, o necessário. Os dentistas também, mas hoje já tem E quando a gente fala se reinventaram exatamente. também. E na área de direito, então, também nem se fala. Sim. Até porque os concursos públicos, eles estão minguando. Muito. Então, a gente precisa olhar para frente, né, e para responder de uma forma bem direta e objetiva a sua pergunta, que vale 1 milhão também, o que vem por aí? No futuro, nós teremos cada vez menos emprego e mais trabalho. E a nossa recomendação absoluta é de que, efetivamente, as pessoas invistam muito em gestão. Aprendam a ter o próprio negócio, administrar o próprio negócio e administrar o seu dia a dia. Ainda que você seja um comunicador, ainda que você seja um apresentador, que você seja um âncora, que você seja um proprietário de uma fazenda, em qualquer uma das áreas você precisa ser gestor, você precisa ser administrador, né? Quem ganha mais? Aquele que faz ou aquele que é o gerente ou o diretor, né? Quem ganha mais? Aquele que operacionaliza o dia a dia ou aquele que é o proprietário da empresa? Sempre é o segundo que ganha mais. Então, nossa recomendação para as pessoas neste momento é justamente: invista em gestão e invista em administração. Você gosta de nutrição? Você gosta de fisioterapia? Você gosta da área de saúde? Perfeito! Então, aprenda a administrar essa área e abra um negócio nessa área. Olha isso. O futuro realmente passa por aí. Né? De uma maneira ou de Administração outra. hospitalar, eu penso um pouquinho na minha área, né? Sim. Então, de carreira, não que eu siga, sim. mas a administração hospitalar, que era algo que ninguém queria antigamente, então vai ser a coisa do futuro, né? Com certeza. Aquilo que vai gerir, aquilo que vai organizar tudo para todo mundo. Exatamente, exatamente. Então, poxa vida, eu gosto muito da área de agro. Sim. Então, invista em agronegócio. Exato. Na área de saúde, invista na área de gestão. Porque justamente um bom médico, um bom dentista, ele gosta de ter um aparato tecnológico, de ter uma estrutura onde ele possa trabalhar de forma honrada, de forma digna. Mas isso só é possível quando ativos e passivos se equilibram. Exatamente. Né? E esse espaço ele terá uma demanda cada vez maior. Por quê? Né? Tem duas tendências principais. Tudo que é manual e braçal, máquina, robotização, indústria 4.0, num horizonte de 5 a 10 anos, irão substituir o ser humano.
Infelizmente a gente tem que falar isso. Por quê? Porque a máquina tende a fazer isso mais rápido, mais preciso, com menos custo e supostamente com mais qualidade. Sim. Só que na área intelectual, nós temos a computação cognitiva, a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial que está se tornando cada vez mais madura e mais objetiva a médio e longo prazo. O que nós estamos dizendo para as pessoas aqui? Somos arautos do apocalipse? Não, muito pelo contrário, né? Nós só estamos dizendo o seguinte, olha, tem uma onda se levantando lá no horizonte. A pandemia trouxe essa onda ainda mais perto. Sim. Porque tudo que estava previsto para daqui a 5, 10 anos, uma grande parte já aconteceu agora. As pessoas, elas entenderam que elas podem fazer determinadas coisas de uma forma mais fácil. É só parar para pensar que lá no ano 2000, as pessoas aprenderam que não precisavam mais comprar um CD para ouvir música. Exato. No ano de 2010, que elas não precisavam mais ir numa videolocadora para consumir filmes. Né? E ninguém mais voltou à situação anterior. Ninguém sente falta mais de pagar R$50 num CD ou... Ter que ir na locadora pegar um filme e se você não devolver depois de 2 dias, tem que pagar aquela multa gigantesca. Ninguém mais quer. Domingo à noite com chuva e com frio aqui em Curitiba. Isso, exatamente. Não é verdade? Ninguém sente falta mais disso. Da mesma maneira, este processo, ele não voltará à situação anterior. Então, é muito melhor se preparar desde já, né? Não é que eu esteja feliz com essa situação, não é que eu a ame e etc. Sim. Mas é muito importante saber. Algo revelador, né? É algo revelador. Na verdade, é revelador porque a gente precisa despertar, né? Sim. É o que a gente sempre fala em respeito da palavra. A gente sempre mostra aquilo que é a verdade, aquilo que está ali predito, aquilo que está ali já para acontecer. Sim. E vai da pessoa querer acreditar ou não, vai da pessoa comprar aquilo que a gente está colocando realmente e acreditar que aquilo é verdade. Exato. Da mesma forma vocês, como consultores, como aqueles que projetam, né, a vida, a carreira profissional, e falam, olha, tem essa tendência, vai da pessoa ela aceitar e entender que vai por esse rumo, assim como tem ido todos esses anos, do que agora. Como você falou, eu mesma nunca imaginei eu fazendo compra no supermercado num smartphone. Eu que odiava celular, ainda odeio, mas hoje dependo dele. Sim. Então, eu não... deixa eu ver aqui, 2006, 2007, quando eu morei fora, eu tinha um celular, minha mãe me deu um celular internacional na época e eu nunca usei. Minha mãe, para falar comigo, tinha que ligar na casa onde eu morava, porque eu nunca usei, porque eu odiava celular. Então, hoje, eu preciso do celular. Então, são coisas que a gente tem que se adaptar. E hoje até compra no supermercado, já faz pelo celular. Então, você fica assim, tudo facilita. Então, a gente tem que se adaptar. Exato. Nessas habilidades que você está falando, né? Você falou que tem que gerir, que tem que ser um gestor, que tem que ser aquele que vai administrar. A pessoa tem que ter algumas habilidades, ela tem que ter algo assim que realmente ela possa despontar naquilo. Quais são as habilidades principais para que essa pessoa possa ir por esse caminho? Então, o primeiro grande caminho é saber lidar com gente, saber entender de gente. Porque quanto mais evolui a tecnologia, mais importante o ser humano. E saber entender seres humanos. Nós iremos para um mundo onde a economia será diferente, as interações sociais serão diferentes e quanto mais você souber antecipar estas habilidades, melhor. Eu diria assim, o futuro, os profissionais eles precisarão dominar praticamente 4 grandes áreas. A primeira delas, você precisa entender de tecnologia, né? Você não gostava de celular, mas hoje você percebeu que ele é um mal necessário. Com certeza. Né? E provavelmente você hoje o administra de uma forma adequada. Você Tranquilo. Encontrou um espaço para ele. Né? Então, aquele distanciamento, não. Você trouxe ele para perto, mas você sabe administrá-lo. Então, tecnologia imprescindível. Não tem como ficar longe. O segundo, gestão. Saber administrar, saber lidar com teoria das restrições, né? Tempo, esforço, dinheiro, isso é restrito. Então, eu preciso saber onde, quando e como colocar isso. A terceira é mercado, marketing, né? Sim. E não é publicidade e propaganda, mas é você saber abordar as necessidades que estão do outro lado. Sempre o cliente é preponderante ao produto, sempre o mercado é preponderante à empresa. E a quarta é entender de gente. Entender de liderança, gestão de conflitos, condução de reuniões e por aí afora vai. Como eu falei, eu trabalho numa escola de negócios internacionais. Eu sou empresário também, mas eu atuo nessa escola de negócios.
e em outras aqui de Curitiba também. E o interessante é que lá a gente percebia o seguinte, que havia uma demanda muito grande de mercado por áreas que já não eram mais necessárias. As pessoas não tinham acordado para a área de gestão. Por isso que nós temos esse trabalho de ajudar as pessoas com essa parte de consultoria de carreira e consultoria de negócios. E, aliás, né, se as pessoas não estão muito seguras com suas habilidades e competências, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, fica o convite. Nós temos um trabalho gratuito de planejamento e assessoria de carreira para as pessoas poderem se ajudar nesse processo. E para poderem entender em quais dessas 4 áreas eu estou, em que nível eu estou e quais são os próximos passos que eu posso e que eu preciso dar. É muito importante, então Com é muito certeza. valioso. Que presença realmente gratificante a sua aqui, é muito bom receber e saber que a gente pode prever, que a gente pode ter aí realmente um planejamento e fazer da melhor forma para que possamos ter cada vez mais sucesso, perder menos tempo e realmente colocar todo o nosso esforço naquilo que vai trazer o retorno que todo mundo sonha. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença ali da ESIC Internacional, a escola, né, e de outras também, mas tem ali no site ali certinho a página, porque você possa entrar lá para que você tenha o aconselhamento de carreira aí gratuito e saber aí, como o Alexandre colocou aqui, qual é a melhor área e qual é aquela que você tem que explorar melhor. Muito obrigada, que já fica o convite para uma próxima. Temos bastante assunto para conversar. Deus abençoe. Obrigado.